Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao CDF Concursos. Eu sou o professor Eduardo Fávero e estarei com você aqui no estudo do Direito Tributário, nesse minicurso em que veremos os aspectos introdutórios à disciplina. E nessa videoaula, nós daremos continuidade a um assunto chamado competência tributária. Nós já tivemos oportunidade de vermos a definição, o conceito e a diferenciação em relação ao conceito de capacidade tributária ativa. Vimos também alguns outros conceitos, outras características referentes à capacidade e também a questão dos territórios federais, como é a questão da competência com relação a essas entidades. Hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo com outros aspectos mais específicos que estão na Constituição Federal. A questão da distribuição da competência tributária. Aqui para a nossa telinha. Que tal o título da aula? Distribuição, referente à competência tributária. Veremos a questão dos tributos que estão autorizados pela Constituição Federal, como ficou a divisão especificamente em relação aos impostos, a capacidade tributária ativa, como ela atua ainda na Constituição Federal, e os tipos de competência. 145, o artigo lá da Constituição Federal de 88, ele é o primeiro artigo na Constituição que trata da matéria tributária. E ele nos traz 3 tributos: os impostos, as taxas e a contribuição de melhoria. Ele começa lá relacionando todos os entes federados, né? A União, os estados, o DF, os municípios poderão instituir. Então aqui o artigo que distribui inicialmente, de forma geral, a competência tributária entre os entes federados, dizendo que todos eles podem instituir impostos. Veremos que essa competência, relativamente aos impostos, não é tão geral assim, porque lá na frente, a partir do 153, ela vai definir quais são os impostos da União, quais são os impostos dos estados, quais são os impostos dos municípios, e o DF pega tanto o estado quanto o município. Mas aqui ela já traz a competência comum em relação às taxas e à contribuição de melhoria, né? Ela só fala isso aqui. A Constituição Federal não chega a tratar mais de taxa e contribuição de melhoria, além desses incisos aqui do 145, né? Então, as taxas, ela diz lá que é em razão do exercício do poder de polícia, e aqui é o poder de polícia administrativa, a questão da fiscalização dos serviços, se de vigilância sanitária, se os terrenos, se as casas estão sendo construídas da forma adequada no município. Então, esse tipo de fiscalização, né, referente à ordem, à obediência às normas, à segurança, ao bem-estar dos cidadãos, que o município, que o poder público em geral utiliza, é remunerado por meio de taxa. Então, ou seja, o ente ele pode instituir uma taxa porque ele exerce o poder de polícia administrativa. Não confunda isso aqui com Polícia Federal, Polícia Civil, isso é outra coisa, né? Ou também, além da taxa chamada taxa de polícia, tem a taxa de serviço, né? Então, o Estado, o município, ele provê aos cidadãos diversos serviços públicos. Mas, se os serviços forem, né, tem algumas características que eles precisam preencher para poder ser instituída uma taxa para poder arcar com esse custo. Eles têm que ser específicos e divisíveis. Isso em nosso curso regular, a gente trata de uma maneira mais detalhada para você. Aqui é importante que você já saia com essa noção, né, de quando as taxas podem ser instituídas, né? Nesses dois casos, poder de polícia ou serviços públicos específicos e divisíveis, né? Tem que ser as duas coisas. E a contribuição de melhoria, ela é decorrente de obras públicas. Então precisa ter uma obra, além disso, né, ela precisa ter a valorização imobiliária, precisa haver um incremento no valor dos imóveis, dos terrenos, das casas, devido àquela obra pública realizada, por exemplo, a construção de uma ponte, ou abertura de uma nova rodovia, de uma nova estrada, de uma rua, que vai valorizar, né, aqueles terrenos, os imóveis que estão ao redor. Então, aí o ente pode instituir uma contribuição de melhoria, qualquer um. Aqui é tanto a União, quanto o Estado, quanto o município, a taxa também, tá? Tanto a União, quanto o Estado, quanto o município. Não esqueça disso, que é muito importante para a sua prova. No 148, tá lá: a União, mediante lei complementar, pode instituir empréstimos compulsórios. O empréstimo compulsório é mais um tipo de tributo que foi autorizado pela
Constituição para que a União, perceba que ele não está no 145, o 145 está só os tributos que todos podem instituir. O empréstimo compulsório é uma espécie tributária que somente a União pode instituir. E detalhe, mediante lei complementar. E o 149, ele trata de outra espécie tributária. Na verdade, ele coloca várias subespécies num artigo só. As contribuições sociais, a contribuição de intervenção no domínio econômico, chamada de CID, contribuição de intervenção no domínio econômico, e a contribuição de interesse das categorias profissionais ou econômicas. Aqui, se você, por exemplo, se forma com médico, você vai pagar lá, se inscreve lá no CRM, você vai pagar a sua anuidade. Então, essa é uma contribuição de interesse da categoria profissional. Pode ser também o administrador, né, o CRA, o engenheiro, o CREA e assim por diante. A maioria das profissões tem lá o seu Conselho de Formação Profissional, que fiscaliza a atuação do profissional no respectivo estado. Você tem lá o Conselho Federal também, né? E essas entidades, elas, pela Constituição, está lá regulamentado que é uma contribuição para que tem natureza tributária. Então, por isso está lá no 149, justamente na seção que trata de direito tributário na Constituição Federal, que agrupou essas contribuições. Por isso, nós consideramos como a quinta espécie tributária, além do imposto, da taxa, da contribuição de melhoria e do empréstimo compulsório, as demais contribuições. É uma classificação chamada quinquipartite, que diz que há 5 espécies tributárias. Opa, desculpe aqui, né? Vamos... Contribuições. E são 5 espécies tributárias, e as demais contribuições, empréstimo compulsório, contribuição de melhoria, as taxas e os impostos, né, para o gênero tributo. Então, não confunda mais tributo com imposto, tributo com taxa, contribuição com imposto. São coisas diferentes. No 149, parágrafo 1º, está dizendo que os estados e o DF e os municípios vão instituir uma contribuição cobrada de seus servidores para o custeio do seu regime previdenciário que trata o artigo 40. Aqui para mim. Aqui é uma formalização de uma coisa meio óbvia, que se cada ente federado pode instituir o seu regime próprio de previdência social para os seus servidores públicos, obviamente, para que possa manter o equilíbrio financeiro, o equilíbrio atuarial desses regimes, né, ou seja, que eles possam ser sustentáveis financeiramente, receita igual a despesa, pelo menos no curto, médio e longo prazo, é necessário que haja uma contribuição dos servidores também. Ou seja, no próprio contra-cheque deles é descontado lá a contribuição e essa contribuição também entra ali na espécie das demais contribuições que a Constituição Federal autoriza. Então perceba, a princípio, somente a União pode instituir contribuições. Aquelas lá, as sociais, a CID, a de interesse das categorias profissionais e econômicas. Mas aqui, no 149A, ela já começa a dar outras autorizações, né? No A e no parágrafo 1º, que o Estado, o município, o DF, podem instituir essa contribuição, ou seja, esse desconto em folha, né, dos servidores para que ajudem aí no custeio do seu regime próprio de previdência social. A gente vai ver no 149A também um outro caso, aqui para a nossa telinha. Os municípios e o DF poderão instituir também a contribuição, perceba aqui que não tem Estado, tá? É só município e DF. Poderão instituir contribuição na forma das leis para o custeio do serviço de iluminação pública. Aqui para mim, essa aqui tem uma história interessante, que os municípios sempre quiseram passar para o cidadão a conta da iluminação pública. Porque é caro, energia é cara. Então perceba lá a quantidade de postes de luz que fica acesa na sua cidade aí a noite inteira. E quem tem que arcar com isso aí, quem paga essa conta de luz aí para a concessionária de energia é a prefeitura normalmente, né? Isso é uma incumbência municipal e do DF, no caso, que acumula tanto as estaduais quanto as municipais. Então, eles quiseram transferir isso por meio de taxa, inicialmente. Isso foi o Supremo Tribunal Federal que decidiu que a taxa não podia, porque o serviço público da taxa tem que ser lá específico e divisível. Então, você não conseguia determinar especificamente quem era o beneficiário daquele serviço e quem não era. Então, não poderia ser divisível. Nem o quanto cada um utilizou, obviamente não é específico. Então caiu no Supremo, não pode taxa. Mas os entes deram um jeitinho e inseriram lá na Constituição a contribuição para custeio do serviço de iluminação pública, a chamada COSIP, no 149A da Constituição. Ou seja, agora é uma contribuição, está lá na espécie de demais contribuições
e quem paga é o próprio cidadão do mesmo jeito. Voltando aqui para a nossa telinha. Então tá lá, né, no 149A, perceba que são só os municípios e o DF que podem instituir a chamada COSIP. 153, aqui nós vamos entrar na relação dos impostos que competem à União instituir. União, 153 é da União. Vamos lá. Importação de produtos estrangeiros, o famoso imposto de importação. Então, se você quer importar alguma coisa, você vai pagar o imposto de importação. Tem também o imposto de exportação para o exterior de produtos nacionais feitos aqui no Brasil ou nacionalizados, né, que foram, a princípio, importados, mas foram transformados aqui no território nacional e vão novamente serem revendidos no exterior. É o chamado imposto de exportação. Imposto de renda e proventos de qualquer natureza, o famoso IR. Esse é o grande leão que todo ano os cidadãos brasileiros precisam lá fazer a sua declaração, caso não sejam isentos. Antigamente até os isentos tinham que fazer a declaração, hoje não mais. Mas o fato é que o imposto de renda está lá, proventos de qualquer natureza, no 153, inciso 3º. O IPI, produtos industrializados. Então, se você industrializa produto, você paga o IPI. Esses, então, são impostos de competência da União. Mas você pensa que acabou aí? Não acabou, não. Tem mais. 153 continua. Então, esse imposto aqui, de nome grandão, operações de crédito, ou seja, você vai pedir um empréstimo no banco, você vai ter que pagar esse imposto. Câmbio, você vai comprar dólar para viajar para o exterior, você vai pagar esse imposto. Seguro, você vai fazer o seguro do seu automóvel, da sua residência, você vai pagar esse imposto. E também relativas a títulos ou valores mobiliários. Vai comprar ação na corretora lá, você vai pagar esse imposto. É o chamado IOF. Era chamado antigamente Imposto de Operações Financeiras, e esse nome pegou. Então é muito mais fácil você encontrar o nome Imposto de Operações Financeiras por aí do que esse nome grandão aí de crédito, câmbio, seguro, títulos, valores imobiliários. Mas para a sua prova eu recomendo você decorar também, memorizar, gravar, aprender quais são as situações em que o IOF, a sigla é a mesma, tá? É IOF. É cobrado, né? Questão de crédito, empréstimo, câmbio, seguro, valores mobiliários. Não imobiliários, mobiliários, referente a ações, a títulos do mercado financeiro. Propriedade territorial rural, o chamado ITR. Nós tivemos a oportunidade de falar um pouquinho sobre ITR na aula anterior, na videoaula anterior, na questão da transferência da capacidade tributária ativa, em que a União pode fazer um convênio com o município, se o município assim desejar, para que o município fique com essa capacidade. Aí ele cobra tudo, arrecada, fiscaliza e também aufere a totalidade da renda arrecadada, né? Mas isso caso o município deseje. E também falamos um pouco sobre o IGF, o Imposto de Grandes Fortunas, que tem que ser instituído quando for, um dia se for, por meio de lei complementar. Esse é um exemplo que a União não exerce a sua capacidade tributária, a sua competência tributária em sua totalidade, porque ela não instituiu até hoje o IGF, o Imposto das Grandes Fortunas, sobre as grandes fortunas, né? A União ainda tem outras competências, e essa a gente pode dizer que é a tal da competência residual. Competência residual. Por quê? Porque tem todos esses impostos aí do 153, tem os impostos que a gente vai ver dos estados, tem os impostos dos municípios, mas a União ainda pode instituir outros impostos, tá? Aqui ele diz não previsto no artigo anterior, mas também não previstos nos artigos dos estados e municípios também, tá? Não pode instituir um imposto que está lá, né? Nesse caso, tá? Do inciso 1º, a gente vai ver que tem um inciso 2º que ele vai poder. Mas o fato é que, no inciso 1º, regulamenta o imposto residual, chamado imposto residual, onde a União exerce sua competência residual, tá? Tem que ser por lei complementar, lembra lá do empréstimo compulsório? Aqui também, o imposto residual também precisa ser instituído por lei complementar, aquela que exige um quórum de maioria absoluta. Ah, você viu lá em direito constitucional esse requisito. Mas o fato é que o imposto residual tem alguns requisitos, algumas condições para poder ser instituído. Quais são? Eles precisam ser não cumulativos. O conceito de não cumulativo ele é um pouquinho chatinho, mas nós temos isso bem explicado em nosso curso regular. Mas só para você já ter uma ideia, pense numa etapa de produção, por exemplo, de um produto como o leite, né? Então o leite está lá na vaquinha, o produtor do leite tira o leite da vaquinha e vende para a indústria, né? Ele vai vender, por exemplo, por R$10. Tá caro esse leite, né? Não, vamos deixar R$1. E aí, a indústria, ela pega o leite, ela industrializa e vende para o supermercado. Então o supermercado ele vai vender por R$2 para o supermercado. E o supermercado vai vender lá para o consumidor final
por R$ 3, cada um agregando um determinado valor aqui, né? Então perceba aqui que o valor era R$1, aqui vai ser R$2, aqui vai ser R$3. Então perceba que cada etapa agregou um pouquinho em relação à etapa anterior. Se o imposto for não cumulativo, ele só vai incidir sobre o valor agregado, sobre essa etapazinha aqui que foi juntada, que foi adicionada em cada processo produtivo e até a entrega ao consumidor final. Se o imposto for cumulativo, ele vai incidir toda vez sobre a totalidade. Então perceba que o valor final dele vai ficar muito maior, tá? Essa é a diferença entre o imposto cumulativo e o imposto não cumulativo, ok? O imposto residual, ele não pode ter um fato gerador, ou seja, aquela situação da vida em que ocasiona a incidência da obrigação tributária, ou seja, que surge a obrigação tributária de pagar aquele tributo. Então, por exemplo, o imposto de renda é oferir renda. Você ganhou dinheiro, você oferiu renda, você incidiu numa hipótese do fato gerador, ou seja, surgiu para você a obrigação de pagar o imposto, o tributo, porque você oferiu renda, né? Então, o oferir renda é o fato gerador do imposto de renda e proventos de qualquer natureza, é só um exemplo, tá? Mas cada tributo tem o seu fato gerador. Então, o fato gerador desse imposto residual, né, ou a base de cálculo, ou seja, o montante sobre o qual vai ser aplicada a alíquota, a porcentagem, para se calcular o valor do tributo, né? Então, esse fato gerador e essa base de cálculo não pode ser igual dos que já existem na Constituição. Tem que ser diferente. Por quê? Se for o mesmo fato gerador, mesma base de cálculo, o que acontece? É o mesmo imposto. Não existe diferença. Na verdade, ele está mascarando aqui o aumento de imposto que já existe e não o imposto residual. Por isso que tem essa restrição final aqui. Ok? O inciso segundo, ele trata da competência extraordinária da União. Competência extraordinária é porque é para uma situação extraordinária, de iminência ou guerra externa real, né? O Brasil entrou em guerra, sei lá, qualquer outro país aí, né? Então a União, perceba que o 154 e o 153 são da União, né? Somente competência privativa, mas aqui também extraordinária. Porque ela pode, nesses casos, instituir impostos extraordinários de guerra, é o famoso IEG, Imposto Extraordinário de Guerra, né? E aqui ele pode estar compreendido ou não em sua competência tributária. Ou seja, ela pode inventar um fato gerador novo para o IEG, ou então já pegar um fato gerador daqueles impostos e tributos que já existem, até de outros entes. Por exemplo, o IPVA. O IPVA é um imposto de propriedade de veículos automotores, né? Se você tem o seu carrinho, você tem que pagar o IPVA. Ele é um imposto, a gente vai ver, ele está no 155, são os impostos estaduais, ele é estadual. Mas no caso de guerra ou iminência de guerra, a União pode instituir um IEG com o mesmo fato gerador do IPVA, ou seja, se você tiver o carro, você pode ter que pagar também um IEG, não somente o IPVA. Isso em caso de guerra externa, ok? Mas esse é um imposto extraordinário, é um imposto temporário. Então, acabou a guerra. Vai ser então suprimido gradativamente quando cessar a causa da criação, ou seja, acabou a guerra, esse imposto extraordinário de guerra ele vai sendo suprimido de uma vez só? Não, gradativamente, né? Nós veremos que são 5 anos, e até 5 anos o imposto obrigatoriamente tem que deixar de existir após o término das hostilidades aí, das cessações dos eventos, ok? 155 é o artigo que trata dos impostos estaduais, diz lá, compete aos estados e ao DF instituir impostos sobre transmissão, causa-morte e doação de bens ou direitos. E aqui, tanto faz se é bem imóvel ou bem imóvel. É um imposto chamado imposto sobre herança. E também sobre doação. Então, o camarada morreu. Está lá. O de cujos deixou um patrimônio. Parte desse patrimônio vai para os estados e o DF na forma de ITCMD. É a sigla desse imposto. Vai se acostumando, né? Imposto, transmissão, causa-morte e doação de qualquer bens ou direitos. Impostos estaduais. Coloquei aqui o estado de São Paulo, mas é qualquer estado, onde você estiver. O segundo imposto é o chamado ICMS, circulação de mercadorias, mas não só, porque se fosse só mercadorias, ficaria aqui. Tem o serviço também, mas são só alguns serviços. Quais serviços? Transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação. Então, como é transporte interestadual, entre estados e entre municípios, ficaria difícil aí que cada município tributar no ISS, que a gente vai ver que é o Imposto sobre Serviço Municipal. Então, colocou isso lá para o ICMS. E também a questão de comunicação, que transcende aí muito o território municipal, né? Então, você achou melhor colocar lá na alçada
do ICMS como imposto estadual para fazer essa cobrança. Tem a ressalva aqui, ainda que as operações e prestações se iniciem no exterior. Tá? Existe aí o ICMS, é um imposto estadual e distrital também. E também o último, que nós já comentamos, aqui você tem o seu carrão, o seu possante, você vai pagar IPVA. É uma alíquota aí, incidente aí sobre o valor do carro. E quando você tem um carrão desse porte aqui, prepare o seu bolso. O fato é que vai para o Estado e na repartição das receitas, parte disso aí vai para o município em que o carro é licenciado. 156. Aqui nós temos os tributos, na verdade, os impostos municipais, né? Compete aos municípios, então, instituir impostos sobre propriedade predial e territorial urbana. É o famoso IPTU. Se o seu imóvel, seu terreno, a sua casa está em área urbana, definido como urbana, lá no plano diretor do município, por exemplo, vamos supor que São Paulo, município, aqui é área urbana, aqui é área rural, né? Então, se aqui está o seu imóvel, você vai pagar só o ITR. O ITR é sobre o terreno somente, né? Mas se o seu imóvel está em área urbana, você vai pagar o IPTU. E aí, se você não importa se tem só o terreno ou se você tem a casa, você vai pagar tributo sobre as duas coisas, né? Então você paga também sobre o seu apartamentinho, você paga sobre a sua casinha, a sua casa, seu sobrado, ele entra lá no IPTU anualmente, né? O fato gerador aqui do IPTU, basta ser proprietário, você vai receber lá o seu carnezinho para você pagar todos os anos, né? Outro imposto municipal é o famoso ITBI. Você vende a casa, vende o terreno, então incide lá o ITBI, é a transmissão intervivos de bens imóveis, né? Então, atenção, esse é um imposto municipal. E mais um é o famoso ISS, sobre serviços de qualquer natureza, exceto aqueles, né, que nós já comentamos, de transporte interestadual, intermunicipal, de comunicação, que está dentro lá da alçada do ICMS. O ICS, então, pega todos os outros serviços aí de qualquer natureza. Aqui um resumo, é importante que você imprima e coloque do lado, na cabeceira de sua cama, até isso aqui entrar no sangue, né? Porque isso aqui a gente não pode perder tempo na prova, mesmo que a prova seja com consulta, por exemplo, no caso da OAB, você pode consultar a Vadimeco, a maioria dos concursos você não pode consultar, né? Então aí já é obrigação de você memorizar mesmo, saber o que é da União, o que é do Estado, o que é do município, tem que estar no sangue. Então eu recomendo você imprimir, está lá na cabeceira da sua cama, você dá uma olhada todo dia antes de dormir, que tributo, que imposto é de competência de qual ente. Então vamos lá, União, imposto de importação, exportação, renda, produtos industrializados, territorial rural, operações financeiras, que é lá câmbio, que é seguro, que é crédito, valores imobiliários. O IGF também é da União, só que não foi instituído. O ITCMD é do Estado, assim como o ICMS e o IPVA, né? Aqui é o imposto de herança, aqui é o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, sendo que são serviços só de comunicação e transporte, interestadual e intermunicipal, IPVA, veículos automotores. O IPTU é propriedade territorial urbana, e você tem o predial também, né? Não só o terreno, no caso do ITR, que é só sobre o terreno, aqui tem sobre as edificações também, entra. O ITBI, vendeu imóvel, você paga a transmissão de bens imóveis, e ISS sobre serviços, exceto aqueles que já estão inseridos lá no ICMS. A União tem lá a competência extraordinária para instituir o imposto extraordinário de guerra, em caso de iminência ou guerra externa, né? E tem também aqui o imposto residual, né? Aqui na competência residual, tá ligado aqui ao imposto residual, desde que seja instituído por lei complementar, que o imposto não seja cumulativo e o fato gerador, a base de cálculo, tem que ser diferente desses todos aqui que já existem, que já estão indicados aí na questão da competência tributária referente aos impostos. Isso é só imposto. Então, meu amigo, minha amiga, agora que você já sabe, já é doutor, já está preparado aí para responder as questões que caem em sua prova sobre esse assunto. Mas vamos ver uma aqui para a gente treinar. A Constituição Federal de 88 estabelece que o Brasil é uma república federativa, beleza, formada pela União indissolúvel Estados e Municípios e do DF, e na parte que trata da tributação e do orçamento, determina as competências tributárias da União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Beleza, né? Um discurso para dizer que tem a competência tributária dos entes. Conforme a referida Constituição, os tributos que podem ser instituídos pela União, olha aqui, está cobrando lá, vamos lembrar, 153 e 154, União, né? Tributos, mas aqui são só impostos, né? Tem outros, né? Mas ele fala de impostos, né? Imposto sobre renda, está no 153, é da União. Imposto sobre importação, também está no 153. E o imposto sobre grandes fortunas, também está lá no 153. Perceba que a questão está corretinha.
E ela cobra aqui o conhecimento de que imposto se refere a qual ente. Então, memorize, né? Com o tempo você já vai estar no seu sangue, não vai ter dificuldade com relação a isso. Quanto mais você praticar, quanto mais você estudar. Meu amigo, minha amiga, muito obrigado por sua companhia em nossa videoaula aqui de Direito Tributário. Espero que você tenha gostado. E vai lá, acesse lá o nosso livro digital, lá tem algumas questões para você responder e para você pegar o jeito, pegar o estilo da nossa aula. Espero que tenha gostado e fique conosco nas próximas aulas. Um grande abraço e até a próxima.